Então nós vamos ministrar sobre podemos ler todos? O Evangelho pela metade. Então, o que é que significa o Evangelho pela metade? Não é? Que nós vamos ministrar nessa noite. Antes, porém, vamos ler a palavra textual aqui, que está em Romanos 5,18. Vamos ler todos? Amém? Vamos lá? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Não é? Pai, em nome de Jesus, ó Pai, somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos nesta hora na ministração da Tua palavra e que o Senhor encontre nesta tarde, nesta noite, ó Pai amado, corações, ó Pai amado, como terra férteis, ó Pai, que recebam a Tua palavra com toda a reverência, com todo o amor, com todo o carinho, ó Pai, conforme nos diz Tiago 21, que nós, deixando toda a maldade, toda impureza, recebamos a Tua palavra com mansidão, porque ela é poderosa para nos salvar. Que assim seja, em nome de Jesus, e todos que creem e recebem, digam amém. Amém. Amém, queridos? Podemos sentar, em nome de Jesus. Então, o Evangelho pela metade é o Evangelho que nós não fomos ensinados de uma maneira integral. É um Evangelho parcial. É um Evangelho pela metade. Um Evangelho que não chegou de maneira inteira. Já na minha época, quando me converti, que a gente usava sempre esse termo, me converti, que também é errado, 1980, 81, naquela época ainda era pregado um evangelho diferente do evangelho de hoje. Mas mesmo assim, naquela época, você ouvia a pregação contra o pecado, sobre a santidade, mas raramente você ouvia uma pregação sobre a necessidade da cruz. Então, por isso estou ministrando hoje sobre esse evangelho pela metade. Esse evangelho não integral, não por inteiro, e que quem da minha época, que eu creio que sejam poucos, a não ser alguns irmãos aqui, que não aprenderam a respeito. Então, se você jogar lá na inteligência artificial e perguntar qual é a diferença do evangelho pregado antigamente versus o evangelho pregado nos dias atuais. Ora, queridos, vai ser bem contundente. A inteligência artificial vai te trazer ali pelo Google as principais características do evangelho pregado hoje versus o pregado antigamente. Então, nós tínhamos ali por meados do século XVI ao século XIX e parte do século XX, nós temos alguns pregadores chamados puritanos. Ora, e qual era a característica desse evangelho? Primeiro, eles pregavam a exposição bíblica. Bíblia pura. A exposição bíblica, eles explicavam, não é? Os sermões eram longos, explicativos, não é? Explicando a passagem bíblica em detalhes.
Eles tinham foco na soberania de Deus, o centro de toda a verdade. Eles tinham a centralidade de Cristo, o foco principal da pregação era Cristo, não é? E pregavam sobre o pecado e arrependimento, enfatização da seriedade do pecado e das suas consequências. Estas eram as características da pregação de antigamente. Igualzinho à pregação de hoje. Não tem o que tirar, não é mesmo? Lamentavelmente não. Então, queridos, é de nos surpreender, por isso eu estou chamando a atenção para esse título, o Evangelho pela metade. O Evangelho parcial. O Evangelho que não é na sua inteireza daquilo que deveríamos aprender. Não é? Então Romanos 5,18 vai dizer: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, não é? Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então quer dizer que através de Adão, através de um só, adentrou o pecado no mundo e todos nós fomos afetados. Por um só entrou a condenação, a morte, e também através de um só, Jesus Cristo de Nazaré, foi nos dada a graça da vida novamente. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 5,18. Ora, o que nós aprendemos, pelo menos na minha época, hoje não se ensina mais nem isto, que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Não é? Está correto, mas pela metade. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ora, querido, esta foi a palavra que a maioria de nós ouvimos no princípio da nossa vida cristã, ou o ensino que recebemos. No entanto, quero dizer para os irmãos que esta afirmação é apenas uma parte da verdade. É apenas uma parte da verdade de uma totalidade a respeito da salvação. Isso é apenas uma parte a respeito da salvação. Ela não está na sua totalidade. Ora, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. É só uma parte daquilo que concerne a salvação. Não está na sua totalidade. No entanto, queridos, essa afirmação, ela é verdadeira, mas, repito, é apenas uma parte. A outra parte que não nos ensinaram é no tocante à inclusão do pecador no corpo de Cristo. Essa parte era muito raro você ouvir pregadores falando a respeito. A outra parte que não nos ensinaram, que é no tocante à inclusão do pecador, da nossa inclusão no corpo de Cristo. Essa inclusão no corpo de Cristo na cruz para fazer morrer a nossa velha natureza. Muito bem, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mas nós temos que entender que nós fomos inclusos no seu corpo. Nós devemos entender, conforme a palavra de Deus. Romanos vai falar muito sobre isso, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso, da nossa inclusão no corpo de Cristo, para que nós também morramos com Ele, para que, amados, possamos, para que a nossa velha natureza morra também em Cristo. Então, a grande verdade que está, amado, que está nesta pregação por inteiro, que completa então, amados, a palavra na sua inteireza, na sua completude. Então, queridos, que raramente hoje se vê nos púlpitos que Cristo morreu por nossos pecados, mas que nós também morremos com Cristo, para que também o nosso pecado seja desfeito,
através da morte da velha criatura. Aí sim nós temos um evangelho completo. Aí sim nós temos a palavra por inteiro. Ora, queridos, então os pregadores não têm pregado ao povo de modo direto, específico e claro, ora, sobre a inclusão do pecador em Cristo, na cruz, conforme está nas Escrituras. Então o Senhor há de repreender os pregadores, daqueles que não ensinam a palavra como convém. Ora, o Senhor já em Jeremias 6,14, já repreendiam aqueles pregadores dizendo: curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ora, em Zacarias 10,3, a palavra vai nos dizer: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Que não é um pastor, é um bode, que está perdido, e que é muito raso nas pregações da verdade das Escrituras, que não confronta a nossa vida, que, amado, que não nos desperta para refletirmos, para entendermos, como já preguei várias vezes aqui, para que entendamos aonde estamos, como estamos e para onde vamos. Ora, queridos, esta reflexão era trazida de maneira clara, distinta, bem explicada, pelos pregadores dos séculos passados. E no nosso século, queridos, esta palavra se perdeu. No nosso tempo, nos dias de hoje, esta palavra foi perdida. E eu posso citar alguns nomes para os irmãos, se quiserem pesquisar e estudar a pregação desses homens de Deus. Então eu trago para os irmãos os cristãos reformados da Inglaterra, de século XVI ao século XX. Ora, queridos, no século XVI nós temos John Knox. No século XVII nós temos John Dryden. No século XVIII, Jonathan Edwards, John Wells, George Whitefield. No século XIX nós temos Charles Spurgeon, nós temos Charles Finney. E no século XX, em parte do século XX, nós temos William Seymour, o grande avivalista da Rua Azusa, que, amados, chegou ao mundo inteiro através da sua vida, a pregação do Evangelho na sua mais pura e autenticidade. Ora, queridos, 1 Coríntios 1,18 vai dizer, queridos, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, queridos, jamais podemos deixar de lado a loucura da palavra da cruz. Haja vista que nós temos o nome da igreja na sua frente, Segunda Igreja Batista, Palavra da Cruz. Ora, então, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ora, 1 Coríntios 2,2, que está na porta da igreja, que diz: porque nada me propus saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Então, amados, precisamos entender os dois lados da cruz. Nós precisamos compreender os dois lados da cruz. O lado, queridos, substitutivo, né? O lado subjetivo. Então nós temos o lado substitutivo e o lado subjetivo. Ora, queridos, Cristo morreu como nosso substituto, e subjetivamente morremos com Ele pela fé. Então Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Mas por outro lado, pela fé nós morremos com Ele. Como diz Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos.
Então, esta é a questão. Porque a salvação, ela nos coloca no caminho, mas a santificação nos leva até o final do caminho. A salvação nos coloca no caminho, mas a santificação nos leva até o final do caminho, que é Cristo. Ora, queridos, repito para os irmãos, precisamos entender os dois lados da cruz, o lado substitutivo e o lado subjetivo. Ora, então, Cristo morreu como nosso substituto na cruz do Calvário. E por outro lado, subjetivamente, nós morremos com Ele pela fé. Pela fé. Ora, então, Romanos 6,6, podemos ler todos? Nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Esse é um ponto muito sério. Poucos pregadores têm coragem de trazer ao púlpito nos dias de hoje. John Wayne, a gente sempre vai trazer para os irmãos referência de livros, referências de pregadores. Vocês querem saber sobre o pecado, a seriedade dele e as suas consequências? Um dos maiores pregadores a respeito do pecado foi John Wayne. John Wayne. E ele dizia o seguinte: se você não está matando o pecado está lhe matando. Se você não estiver matando o pecado está lhe matando. Não é? E há consequências graves para isto. Então, queridos, para que o corpo do pecado fosse destruído, nós éramos como uma máquina destruidora. Sabe patrola, aquelas patrolas que são passadas para preparar o asfalto? Aquela patrola daquelas rodas gigantes que sai batendo a rua, ou a avenida, ou a estrada, quando ela está sendo preparada para o asfalto. Nós éramos como essa patrola, passando por cima de tudo, matando, destruindo, invejando, queridos, odiando e tantas outras coisas mais. Então nós éramos como esta máquina, odiando, oprimindo e matando, gerando morte. Nós éramos, queridos, como máquinas geradoras da morte. Ora, a nossa união com Cristo na cruz para a morte não se refere, queridos, à nossa morte física, mas não isso. Nós temos que entender que esta morte, como estou dizendo, é a nossa morte, amados, no sentido espiritual. A da renegação, é o negar-se a nós mesmos. Então, queridos, para que o corpo do pecado fosse destruído, nós éramos como esta máquina. A nossa união com Cristo na cruz para a morte não se refere à nossa morte existencial, não é isto, mas diz a respeito da nossa morte da velha criatura, a velha natureza, para dar fim às nossas inclinações carnais. Ora, Colossenses 3,5 vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia. Ora, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então a palavra está dizendo: fazei, pois, morrer. Podemos ler todos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, esta mensagem do apóstolo Paulo, de fazer morrer essa natureza maligna da velha criatura, porque, queridos, a lei exige a morte do pecador. Ora, Ezequiel 18,4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, o preço do pecado é a morte. Romanos 6,23 vai nos deixar muito claro, porque o salário do pecado é a
morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a consequência, queridos, é muito grave de nós, queridos, brincarmos com o pecado. É uma consequência gravíssima, é uma consequência eterna, de morte eterna. É dessa morte que eu estou falando. Não, pastor, morrer todo mundo vai morrer. Então se eu pecar hoje, pecar amanhã, pecar depois, eu vou morrer. Eu estou falando da morte eterna. Dessa morte que Jesus Cristo está se referindo, que Paulo está se referindo, é a morte eterna, sem Cristo, sem Jesus, sem salvação. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Compreendam que o pecado vai matar eternamente. Isso é muito grave. Isso é muito grave, queridos. Ora, Naum 1,3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ora, queridos, a confissão de pecados, ela não tem valor para a salvação sem a morte do pecador em Cristo. Repito, a confissão de pecados não tem valor para a salvação sem a morte, queridos, do pecador em Cristo. Isaías 22,14 vai dizer: mas o Senhor dos exércitos se declara aos seus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Essa morte é a morte da velha natureza, não é? Então o Senhor já havia dito com juramento em 1 Samuel 3,14: portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Porque era assim expiado o pecado no passado, com sacrifício de animais. Mas o Senhor disse: não cessará esse tipo de sacrifício. E hoje o sacrifício dado em nosso lugar é Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o sacrifício vivo que Deus preparou para nos salvar. E que nós precisamos entender que nós precisamos morrer com Ele na cruz. Pela fé, crer que a nossa velha natureza morreu. Crer na palavra de Deus. Então, Gálatas 2,20 vai dizer: já estou crucificado com Cristo, não é? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 2,20. Podemos ler todos? Vai comigo: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ora, queridos, um grande evangelista chamado Derek Cliff disse: se você não nascer de novo, desejará nunca ter nascido. Se você não nascer de novo, desejará nunca ter nascido. Porque a conta vai chegar. A conta chega, irmão, não tem por onde correr, a conta chega. Então, o que é o nascer de novo? Simples. Sabe o que é o nascer de novo? É a credencial para adentrar o reino de Deus. Se essa credencial não entra,
Você consegue entrar em determinados eventos sem credencial? E tem gente que dá o jeitinho, engana, falsifica documento, mas lá não tem jeito, querido. Vou falsificar e vou tentar entrar. Esquece, irmão. O novo nascimento é a credencial para adentrar o reino de Deus. Não é? Então, amados, sem uma renovação total do coração, os homens não conseguem obedecer ao Evangelho. Não é? Então, sem essa renovação de mente, sem essa renovação do nosso ser, através do poder da palavra de Deus, através de Cristo em mim, Cristo em vós, a expressão da glória, nós não conseguiremos vencer. Nós necessitamos da palavra de Deus diariamente, como alimento diário, aquilo que a grande maioria não faz. Ora, cansamos de mencionar Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se eu não me alimento da palavra, se eu não dou lugar à palavra, eu estarei dando lugar ao pecado. A palavra me alimenta e dá vida, mas o pecado me mata. Diariamente. Ele vai matando como um câncer incurável. Vai matando, vai matando, vai matando. Então, queridos, é preciso desmontar a velha natureza. É preciso desmontar o velho hábito e criar o novo hábito da nova criatura. Mas sem o poder da palavra, sem Cristo, se nós entendermos, crermos que nós morremos com Ele pela fé, de maneira subjetiva, mas pela fé, amados, nós não vencemos. Romanos 12, 1 e 2. Está escrito, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos. Completem. E o 2? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus é suficiente, não é? Então é preciso desmontar, queridos, esse velho esquema da alma, não é? E construir uma nova dimensão no âmbito do Espírito. Ezequiel 11:19 diz: e dar-lhe-eis um só coração, Espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ora, a causa da nossa miséria somos nós mesmos. Quem é a causa da minha miséria espiritual? Sou eu mesmo. Então, a velha criatura confia em si mesmo e nesse sistema do mundo. E a nova criatura crê pela graça apenas e exclusivamente na suficiência de Cristo. Essa é a diferença. Repito, a velha criatura confia em si mesmo e no sistema deste mundo. É apegado a este mundo. E como aprendemos na sexta-feira no culto de oração, que é aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então, a velha criatura, queridos, confia em si mesmo e no sistema deste mundo, é apegada a este mundo, não é? Mas a nova criatura crê pela graça, não é? E apenas e exclusivamente na suficiência de Cristo. E é por isso que a palavra nos ensina: o justo andarão pela fé, andam pela fé, em nome de Jesus. Não é? Então, amados,
Nenhum pecador foi salvo por ter aceitado a Jesus. Não somos salvos, não é? Porque aceitamos a Cristo, mas sim porque Cristo nos aceitou. Não fomos nós que o aceitamos, mas Ele que nos aceitou no seu sacrifício. É uma forma errada de você dizer, olha, é como se você estivesse mendigando. Você não quer aceitar Jesus? Aceita Jesus, aceita Jesus. É muito pelo contrário. É Jesus que nos aceita pelo seu sacrifício. E é por isso que eu tenho que crer que nesse sacrifício eu fui incluso na cruz de Cristo, para o louvor da sua glória. Então não fomos nós que o aceitamos, na verdade foi Ele quem nos aceitou com o seu amor. Então a essência do pecado é a arrogância. A essência do pecado é a arrogância, mas a essência da salvação é a graça. Olha que paradoxo. A essência do pecado é a arrogância. Mas a essência, não é, do Senhor, a essência, queridos, da salvação é a graça. Graça e arrogância. Graça e arrogância. Então, queridos, de fato, na manifestação da graça, a nossa atitude não é propriamente de aceitação, mas de renúncia a nós mesmos. Nós temos que nos renunciar diante de tudo que Deus já fez mediante o Senhor Jesus Cristo, não é? E nesse caso nós temos que receber esta dádiva, renunciando a nós mesmos. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24, podemos ler todos? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então a aceitação de Jesus refere-se à negação completa de nós mesmos. Não é aceitar a Jesus como se colocassem Jesus em cima de um pires como se fosse uma esmola. Aceitar a Jesus está muito além de palavras vazias. Eu aceito Jesus. Não, o aceitar Jesus compete à nossa negação de nós mesmos. Isso é evangelho na sua essência. É a negação de nós mesmos. Isto é evangelho, não é? Então aceitar a Jesus envolve a negação de nós mesmos, total de nós mesmos. Ora, outro grande pregador disse, William Temple: a única coisa com a qual o homem pode contribuir para a sua própria redenção é o pecado. O que nós temos para contribuir com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Somente com o pecado. Nós entramos com o pecado, Ele entra com a salvação, nos restaurando e matando a velha criatura, eliminando, perdoando esse pecado, para que nós possamos continuar, como Ele disse para aquela adúltera: vês tu que não há condenação sobre ti, e eu tampouco te condeno, vá e não peque mais. Ora, queridos, disse também Anselmo, arcebispo de Canterbury, no século XI, gritava: se o inferno estivesse de um lado e o pecado do outro, eu preferiria saltar para o inferno a pecar deliberadamente contra Deus. Ora, disse e insistia John Wayne: não entendo como um homem pode ser um verdadeiro crente se o pecado não é para ele o maior fardo, a maior tristeza e o maior problema. Disse John Trapp:
O pecado é uma coisa odiosa, a baba ou o vômito de Satanás, e não há lugar tão agradável que o pecado não possa pôr a perder. Esse era o conceito para John Trapp, outro grande pregador. Ele dizia: o pecado para mim é o vômito de Satanás. Então, querido, não se pode dizer irmão Ademar, não se pode dizer que o salvo não peca. Não se pode dizer que o salvo não peca. Mas também não se pode afirmar que o salvo tem que viver em pecado. Entende o jogo de palavras? Dá para compreender? Então não é correto dizer que o salvo não peca, mas também não se pode afirmar que ele tem que viver em pecado. Ora, irmãos, pensem comigo. Eu tiro o paletó porque vai começar agora. Raciocinem comigo. Não vou dizer não. Eu só vou dizer se vocês estiverem prestando atenção. Estou vendo gente dormindo aqui, cochilando. Dá uma cutucada na Luana aí para acordar. A Sueli está babando lá, alguém ajuda ela? Tá não, né, irmã? Estão prestando atenção? Olhar para cada um. E quando eu olho, eu desvio o olhar. Por quê? Vocês estão com medo que eu vou chamar alguém para falar alguma coisa? Não. Só olhem para mim. Mas dá um beliscão nesse menino aí para ele. Ricardo, eu não sei se você está dormindo, porque você tem o olho meio caído, né? Mas eu acho que não está dormindo, não. Muito bem. O Ademar está firme aí, né, irmão Ademar? Muito bem. Irmão Wilson, irmã Jaqueline, Fábio. Muito bem. Raciocinem comigo. Se um pecado tirou Adão e Eva do paraíso,
Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Deus não mudou. A sua palavra será cumprida integralmente. Se apenas um pecado tirou Adão e Eva do paraíso, raciocinem sobre isso. Não é? Então, a gente não pode tratar essa questão levianamente. A gente não pode tratar essa questão do pecado de maneira leviana, mano. O problema do pecado na vida dos renascidos, dos nascidos de novo, daqueles que querem servir a Cristo, isso aí é algo muito sério. Nós não podemos tratar esse tema de maneira leviana. Nós temos que encarar com seriedade o pecado em nossas vidas. Não é? Então, queridos, o pecado, por mais insignificante que ele pareça, não é um brinquedo ingênuo de forma alguma. Ele é uma arma mortal. Por mais ingênuo que ele possa significar, ele é uma arma mortal. Eu não conheço muito de botânica, mas existem determinadas raízes que elas se espalham. De uma pequena raiz, a coisa se espalha. Que se chama raízes aéreas, se eu não me engano. São as raízes aéreas. Então, de um pecado insignificante, isso vai ramificando, vai destruindo. Por mais insignificante que seja, nós não podemos tratar isso ingenuamente, brincar. Nós não podemos domesticar o pecado. Nós não podemos tratar o pecado com justificativas. Nós temos que tratá-lo como deve ser tratado, confessado aos pés de Jesus, diante da sua graça e da sua misericórdia, clamando por Ele, para que nós possamos vencê-lo. Diariamente. Porque, queridos, tem uma frase aqui de um outro pregador, que eu não anotei o nome, mas ele diz assim: por isso o pecado, por mais insignificante que pareça, que possa parecer, não é um brinquedo ingênuo, mas uma pessoa pode ser morta tanto por um vírus invisível como por um míssil invasor. Ele está correto nessa afirmação, não está? A pessoa pode morrer com um vírus invisível, como foi o caso da Covid. Ninguém vê o vírus da Covid, só pelo microscópio. Você pode morrer por um vírus invisível, assim como por uma bala, por uma bomba balística. Não é isso? Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos, queridos, encarar essa questão com seriedade. É o nome de Jesus. Amém? Fiquemos em pé.